Graças a Deus. Amém, igreja do Senhor. Quantos vão colher o impossível de Deus aqui, amém? Cadê a igreja? Quero ouvir um amém da igreja. Amém, glória a Deus. Você que está aí em casa, quero ouvir o seu amém nos comentários. Esse é o momento mais especial do culto, porque é o momento que nós vamos para a batalha, nós vamos guerrear. Quantos creem? Amém? Mas ninguém vai para a guerra sem vestir o uniforme. Então, a palavra de Deus fala em Efésios que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Então, se você está com uma situação na sua vida, seja na vida de um amigo, de um familiar, nós vamos nos revestir dessa armadura, porque nós vamos para a batalha. E Satanás vai liberar a sua bênção. Se ele estiver segurando, ele vai soltar, em nome de Jesus, amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, apresento diante de Ti, Senhor, cada pessoa aqui, Pai. Talvez está aqui, Senhor, para lutar, para batalhar, Senhor, por alguma causa, ou está aqui para representar alguém. Mas nesse momento nós te pedimos, Pai, nos revista de toda a sua armadura, para que possamos realmente resistir, para que possamos realmente vencer os dias maus, Pai, em nome de Jesus. Igreja, repita comigo dizendo assim: nessa noite, eu visto o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinto da verdade, calço os meus pés com a preparação do Evangelho, em minha mão esquerda coloco o escudo da fé, na minha mão direita a espada do Espírito, e essa noite eu me revisto dessa armadura. Eu queria que a igreja levantasse a mão para a direção da sua casa nesse momento, representando a direção da sua casa, e repetisse assim: essa noite eu também estendo toda essa armadura na minha família, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, igreja. Você está revestido. Agora vamos para a batalha, vamos realmente declarar o nosso milagre. Esse é o momento que você talvez traga o ponto de contato, talvez uma foto, a chave da sua casa, talvez uma carteira de trabalho. Talvez você está esse ano batalhando, buscando tanto um emprego, mas em nome de Jesus, esse ano você ainda vai colher, amém? A Lu falou que nós estamos na campanha das colheitas, mas ainda há tempo de você plantar, ainda há tempo de você acreditar, porque esse altar aqui é poderoso, esse altar aqui é maravilhoso e pode sim, ainda esse ano, declarar mesmo a vitória em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Então levanta ao céu o seu ponto de contato. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti agora, Pai, cada ponto de contato aqui, Senhor Deus, que representa, Senhor, talvez uma vida, talvez, Senhor Deus, alguém aqui busca tanto uma cura, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, normaliza, Pai, normaliza todo o organismo, todo o corpo, Senhor Deus, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos criou perfeito, e aquilo, Pai, que está em nós não pertence a nós, e em nome de Jesus nós declaramos agora a cura, toda a cura mesmo, Pai, da planta do pé, Senhor Deus, até o topo da cabeça, que realmente o Seu sangue, Pai, venha curar, venha libertar, venha normalizar, Pai, em nome de Jesus. Também colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as petições aqui dos Seus filhos, talvez, Pai, um emprego, talvez a conversão de um ente querido, de um familiar, de um amigo, Pai, em nome de Jesus. A Sua palavra diz que antes de pedirmos, o Senhor já conhece o nosso coração, por isso diante de Ti, entregamos todas as súplicas e todos os pedidos, em nome de Jesus, amém. Se você crê, dá a melhor salva de palmas, amém. Amém.
Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Quero perguntar aqui, você que está na sua casa, quem tem uma causa? Quem tem uma causa? O apóstolo Paulo fala assim, olha, por esta causa me coloco de joelhos hoje. Ninguém faz campanha por nada, ninguém ora por vazio. Sempre alguém tem que ter uma causa. Nós temos que ter, eu quero orar para agradecer, amém. A oração da gratidão faz parte, mas Jesus pagou um preço e deu essa autoridade para nossas vidas. Se você tem uma causa hoje, meu irmão, não perca mais tempo não, faça agora essa oração. Nas nossas laterais tem os panfletos das 7 semanas, ainda é 2020, não queira plantar para 2021, você vai colher ainda esse ano em nome de Jesus, amém? Vamos, se você pode se ajoelhar, se você pode estar participando, quero começar, meu irmão, faça do jeito que você puder, não pode se ajoelhar sempre, na sua casa a mesma coisa, coloca diante de Deus a sua causa. Deus nessa noite hoje quer te ouvir, quer ouvir a causa que faz você hoje se ajoelhar, quer ouvir o motivo da tua oração, o motivo do teu clamor, do teu choro, das tuas lágrimas. O Senhor hoje recolhe cada uma delas em nome de Jesus. E nessa noite, Espírito Santo, nós te apresentamos as nossas causas e te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, trazendo, Senhor Deus, uma fé que nos faz resistir o dia mal, nos faz resistir o diabo, nos faz resistir os nossos sentimentos desmotivadores. Meu Deus, que a nossa fé esteja sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Que nessa noite a oração dos teus filhos, seja na sua casa, seja no teu altar, seja, Senhor Deus, ligada ao seu propósito. Que o Senhor possa abençoar dos céus e que ainda em 2020 nós possamos colher, nós possamos ver a glória do Senhor agindo sobre as nossas vidas em qualquer situação, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé e eu quero convidar você, irmão, irmã, que tem feito a sua 7ª semana. Se for o teu dia hoje, você pode chegar no altar. Se não for, amém, nós vamos abençoar do mesmo jeito. Se você está aí na sua casa e for tua 7ª semana, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós ainda na tua presença te pedimos, meu Pai, venha trazer as tuas respostas, venha trazer, Seu Deus, o teu clamor, ouvir o clamor do teu filho, que tem orado, que tem buscado, e nos dá, Seu Deus, esse espírito indesistível, um espírito inabalável, que nos faz resistir, que nos faz permanecer. E nós declaramos sobre a vida de cada irmão nosso, que tem orado, que tem buscado, que tem, Senhor Deus, clamado, que eles possam alcançar dos céus o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Se você crê e concorda, dá uma salva de palmas ao nosso Deus, amém. A gente quer encerrar esse momento de oração, esse momento profético. Se você já colocou um pedido de oração aqui nessa caixinha, você pode ter certeza que Deus não se esqueceu. A gente esquece, Deus não, amém? Ponte sua mão para cá, vamos declarar sobre cada pedido, cada pessoa. Se você participa das nossas células, chegou a hora de você guerrear, continuar batalhando por essa causa, em nome de Jesus. Senhor, ainda na tua presença nós colocamos esses pedidos diante de ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, e um pedido pode alcançar o teu favor, esse pedido pode chamar a tua atenção, e nós oramos declarando que não há nada que nos faça retroceder, que não há nada que nos faça desistir, e nós te pedimos que nessa noite o Senhor derrame uma porção de fé, para que cada um que assinou, que escreveu, seja uma causa, seja uma pessoa, possa estar recebendo agora força, possa estar recebendo fé para continuar crendo que é possível ver uma família restaurada, vendo, Senhor Deus, o seu emprego de volta, vendo, Senhor Deus, a sua saúde restaurada, a sua célula cheia. Não há nada impossível para aquele que tem a fé, porque aquele que tem fé, nada pode parar, em nome de Jesus. E assim nós oramos e consagramos esses pedidos na tua presença, e cremos que nós veremos o teu favor em nome de Jesus. Se você crê, dá mais uma salva de palmas ao nosso Deus, amém. De palmas a Deus, pastor João, amém.
Graças a Ele. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Pode se assentar, você que está em casa também. Separe esse tempo para receber da palavra de Deus na sua vida, você com os seus familiares. Estamos aí já no último mês do ano, hoje é dia 8, né? Aniversário hoje do nosso diácono Fernando. Aniversário hoje do meu pai e da minha mãe também, no mesmo dia fazendo aniversário. Tem mais alguns irmãos que eu entrei nos grupos lá que fazem aniversário hoje. E o importante, faltam 23 dias para nós ainda colhermos alguma coisa. Posso ouvir um amém? Fala assim, alguma coisa não, pastor, é muita coisa. É tudo aquilo, repete comigo, é tudo aquilo que Deus tem para mim, ainda esse ano. Posso ouvir um amém? Nós não vamos deixar para o ano que vem aquilo que é desse ano. Para o ano que vem aquilo que vai ser no ano que vem. E antes de começarmos a palavra, esse ano no dia 31/12, como todo ano nós fazemos, nós teremos o culto da virada. Começa mais ou menos às 10 horas da noite, depois nós vamos passar o horário certinho, encerra ali por volta de meia-noite, transmissão ao vivo de Brasília com o Bispo Rodovalho. O que nós não teremos esse ano é aquela confraternização que todos os anos nós fazemos. O meu primeiro final de ano que eu passei na igreja foi em 1999, e esse vai ser, infelizmente, por toda a situação que está ocorrendo, a gente vai se resguardar nisso. Mas, repete comigo, mas, dia 1º, fala forte, dia 1º, dia 1º já começa com força, meu irmão. Nós já começamos dia 1º com o que nós chamávamos de celebrações proféticas, e agora é Sara Conference, dia 1 e dia 2 de dezembro, repete comigo, 1 e 2 de dezembro, meu irmão, dia 1 e 2 de dezembro não, deixa eu arrumar a volta, 1 e 2 de janeiro, nós já entramos no ano com a primícia, com os primeiros dias consagrando a Deus. Posso ouvir um amém? Vai começar dia 1, depois das 6, o horário ainda certinho, não está pronto. Dia 2 no sábado, e no dia 3, no primeiro domingo do ano, nós já vamos ter a primeira Santa Ceia de 2021. Posso ouvir um amém? É para começar já debaixo de bênção. Pastor, eu tenho um irmão, primo, tio, parente que mora em Maringá e também é membro da Sara ou Cascavel, e lá vai ser dia 8 e 9, os bispos nos deram essa autonomia. Aqui nós faremos dia 1 e 2, principalmente porque, conversando com alguns irmãos, no dia 2, que é um sábado, o comércio vai estar fechado. Aí não vai ter aquele problema das pessoas que trabalham, né, no sábado, de não poderem participar do evento. Então a gente já começa ali dia 1 e 2. Você que está nas equipes, o seu líder vai conversar com você, vai te explicar. Você que não está em equipe, quiser participar, meu irmão, é bênção. Deus fala muito através da vida dos seus profetas. E antes da palavra tem o vídeo. John, está no ponto aí? Solta para mim, por favor. Quem está seguro? Vamos subir ao monte da providência de Deus. Celebração 2021, o ano profético da providência. 1 e 2 de janeiro, no Campus Arena. – 2021 é o ano profético da providência de Deus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Você que está em casa, escreve um amém aí no YouTube, não sei como é que está assistindo, mas creia que 2021 é o ano profético da providência de Deus sobre a sua vida. E nós vamos começar, eu quero começar a falar hoje. Nós estamos na campanha das colheitas. Posso ouvir um amém? Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, presta bem atenção. Não mate a colheita que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém?
Não enterre a colheita que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? E muitas vezes nós matamos aquilo que Deus tem para nós. Nós enterramos, nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Quero falar de alguns textos que mexem muito comigo. No livro dos Salmos, o rei Davi, a Bíblia toda é um livro onde Deus fala ao ser humano. Eu, pelo menos, penso assim. A única exceção que eu vejo é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o coração de um homem, assim como eu, assim como você, com qualidades, mas também com defeitos, com virtudes, mas também com falhas. E é esse homem falando com Deus. E o rei Davi, ele está falando aqui no livro dos Salmos, no capítulo 37. Salmos, capítulo 37, versículo 3. Eu quero ler até o 5. Salmos, capítulo 37, versículo 3, até o versículo 5. Quantos acharam, digam amém. E diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então alimente-se de Jesus, da palavra dele. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que forte isso aqui. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantos querem essa promessa ainda esse ano na sua vida? Posso ouvir um amém? Meu irmão, isso aqui é colheita. É entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele vai fazer o resto. Esse aqui foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Só que não, sem querer, eu pulei o 1 e o 2, agora eu quero voltar, quero ler o 1 e o 2, vamos voltar. Aqui o rei Davi rasga o coração, igual a mim, igual a você. Se existe uma pessoa que você pode se abrir, pessoa não, né? Chamar Deus de pessoa, é para Deus que você pode se abrir. Posso ouvir um amém? Foi o que o rei Davi fez. Então, mesmo Salmo 37, versículo 1, olha como ele começa. Antes dele falar de confiar em Deus, antes dele falar de entregar o coração a Deus, que Deus vai fazer, que você entrega os teus caminhos ao Senhor e Deus vai fazer. Aí ele fala um pouquinho da humanidade, um pouquinho dele. Olha no versículo 1, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. No lugar de malfeitores e praticam a iniquidade, você pode trocar por corrupto, por ladrão, por malfeitores, dos perversos. Pessoas que fazem mal, pessoas que não andam no caminho de Deus. Então, se ele estava falando isso, é que ele mesmo estava indignado, ele mesmo estava irritado com isso. Ele olhava e via, inclusive um pouquinho para frente, nos Provérbios, e também em Eclesiastes, o rei Salomão fala muito sobre isso, que às vezes o ímpio também prospera. Nossa, pastor, como é que pode isso? Vamos entender. Pode acontecer. Verso 2. Aí você vê o coração do rei Davi. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde, porque eles estão plantando coisas ruins e também vão colher isso. Eu creio muito nisso, falo isso, vivo por isso. Deus é um Deus tão amoroso, que deixa a gente escolher aquilo que a gente quer plantar. Só que Deus é tão justo, que nos faz colher exatamente aquilo que a gente plantou. Posso ouvir um amém? Você escolhe aquilo que você planta. Só que você não escolhe aquilo que você colhe.
coisa simples, mas é tão verdadeiro. E aqui o rei Davi está falando sobre essas pessoas. E aqui ele falava, ele estava rasgando, meu irmão, o coração dele. Ele estava vendo pessoas querendo roubar o trono dele. Ele sendo sincero com o rei Saul, e rei Saul querendo matá-lo. Ele andando nos caminhos de Deus, e o rei Saul querendo, né? Ou como os mais jovens falam hoje, né? E o rei Saul fazendo casinha para ele. Então ele também ficou indignado. Ele também mostra indignação, como eu tenho, como você tem. Quando vemos algo errado, quando vemos uma notícia de um homem, de uma mulher que deveria ser como é que eu vou falar? Devia ser alguém de ser exemplo a ser seguido, e acaba fazendo coisas erradas. Então ele também estava indignado com aquilo aqui. Então ele mostra como um coração de um ser humano, como um coração como eu e você temos, quando às vezes vemos coisas erradas. Pastor, eu vejo uma pessoa fazendo algo errado comigo, mas daí existe apenas uma pessoa que passou na face desse planeta, que era mais sábio mais inteligente do que o rei Davi, do que o seu filho Salomão, que estava acima dele. E aí ele complementa esse ensinamento. Então eu quero ir lá para frente um pouquinho, para a gente entender. Pastor, então é para eu ficar assim, esperando que essas pessoas que são más, vão murchar, vão ter algo ruim acontecendo com eles, que venha a mão de Deus sobre eles. Oh Senhor, aquele que está fazendo isso aí, não é bem assim. Quantos querem colher bênção de Deus na sua vida? Posso ouvir um amém? Agora vem um princípio forte. Às vezes essas pessoas falam mal de você. Às vezes as pessoas falam mal de nós sem motivo. Assim como foi com o rei Davi. O rei Davi não fazia nada de errado. Era homem de Deus. Quem estava no pecado era Saul. Ele não. Ele ficou na dele. Fez aquilo que ele tinha aprendido da sua caminhada com Deus. É o que você tem que fazer. E o rei Saul queria matá-lo mais de uma vez. Teve uma vez, inclusive, que o rei Davi pôde matar o rei Saul. A Bíblia fala que o rei Saul entra numa caverna para se aliviar. Depois você pensa, o que é esse se aliviar? Ele se agacha, vai aliviar. E o rei Saul faz isso. O rei Davi estava escondido atrás dele. E podia ter matado o rei Saul. Pastor, está na minha mão. Deus me deu a vitória, a vingança pertence ao Senhor, aleluia, pastor. É só eu falar um negocinho assim, e aquela pessoa vai ser mandada embora, pastor, glória a Deus. Eu posso dar um testemunho na igreja, pastor. Eu vou pegar o cargo que é dele, vou ganhar mais, e ele vai ser colocado embora, vai ser mandado, e vai ficar no olho da rua, amém, pastor? Fala assim, está amarrado. Se a vingança pertence ao Senhor, ela não é sua. Posso ouvir um amém? Muitas vezes nós não colhemos o que Deus tem para nós, porque nós queremos a nossa vingança do nosso jeito, a nossa justiça do nosso jeito. E não é assim. Ai, não veja a hora que Jesus volte logo para levar a sua igreja. Se Jesus tivesse voltado há 5, 10 anos atrás, muitas pessoas que estavam aqui ainda não conheciam a Jesus. Nós queremos muito do nosso jeito. Oh Deus, aquele que falou mal de mim, eu não quero o mal dele não, Senhor, mas, sei lá, né Deus, tipo assim, deixa ele lá, que ele tenha que ficar só até o final de 2048 dentro da casa dele, com medo do vírus, só, tá bom. Fala assim, está amarrado. Fala de novo, está amarrado. Agora vamos aprender. Livro de Lucas, aí Jesus, aí já fica difícil discutir. Pastor, mas eu acho
que quando a pessoa fala mal de mim, pastor, mas eu acho. Lucas capítulo 6, versículo 20, desde o 27. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. E diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem para quem me faz bem é fácil. Até um mundano faz isso. Até o pior bandido faz isso. Chama-se favor. Um deve favor para o outro. Eu devo um favor para ele, ele me ajudou, também vou ajudar agora. Jesus é um pouco diferente, o princípio com ele é diferente. E Jesus explica, versículo 28. Bendizei ao que vos maldizem, e agora para arrebentar. Orai, repete comigo, orai, pelos que vos caluniam, pelos que falam mal, ora por ele. Quantos estão dispostos a orar pelo que fala mal de você? Mas não é orar para ele converter lá no Iraque, não. É orar para ele ser abençoado. Posso ouvir um amém? O que está escrito? Presta atenção, só não está falando que é só para você perdoar ele. Por isso que ser discípulo de Jesus não era fácil. Tinha 15 mil seguidores, ele andava mais ou menos 15 mil. Ele acaba o discurso, fica 82 mais ou menos. Aí ele dá mais uma, sai 70, fica só os 12. E aí ele olha para os 12 e pergunta: mas por que vocês não foram também? Por que vocês não desistiram também? Porque muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. E aí que está a grande diferença na vida do cristão. Posso ouvir um amém? Meu irmão, se Ele é meu Senhor, Ele fala, eu faço, ponto. Amém, graças a Deus. Mas é verdade. Eu quero fazer coisas de acordo com aquilo que eu acho, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu tenho entendimento. Acho interessante isso, mas pastor, eu acho que, eu penso que. Querido, mas a Bíblia diz o contrário. Você quer fazer? Interessante quantas pessoas vêm com argumento que vão contra aquilo que está na palavra de Deus. Está na palavra. Então aqui Jesus está ensinando, faz isso. É isso que você tem que fazer. Meu irmão, presta atenção para mim. Você vê na Bíblia toda. Moisés, vamos voltar lá atrás. Para você começar a ouvir a voz de Deus. A começar a separar aquilo que é seu da voz de Deus. John Marlon orou aqui pela armadura de Deus, a espada do Espírito que está apta a dividir as juntas e medulas, mas principalmente a alma do Espírito. A alma é aquilo que você sente. Espírito é o que te liga a Deus. Tem que separar essas duas coisas. Quando Deus dá os mandamentos a Moisés, Moisés está no meio do povo, ou Moisés teve que subir no monte? Subir no monte. E era Moisés. Se afastou. Sabe o que é isso? Tem aquele momento que você tem que orar. Que você está com vontade de realmente desganar alguém. Aquele companheiro lá de trabalho que sacaneou com você. Aquele parente que mentiu a seu respeito. Aquele vizinho que falou alguma coisa que está atrapalhando você em alguma área da sua vida. Você está ali rasgando por dentro. A Bíblia relata mais de uma vez Jesus se afastando. E só ia 3 dos 12 com ele. E ele indo um pouquinho para frente para ele ficar sozinho. Esse é o momento que você tem que se acalmar. É você entender. Tá a tempestade, tá tudo nebuloso, as coisas estão difíceis.
mas eu não vou agir segundo a minha carne. Senão aquilo que era para ser colheita de Deus na minha vida, você pode estragar. Porque você não sabe a forma como que Deus age. Eu posso ouvir um amém? A gente não sabe. A gente não sabe como é que Deus vai agir. A gente não sabe de que forma as coisas vão acontecer. Então por isso que é importante você acalmar o seu coração. Um pouquinho para frente, para que você entenda um pouquinho mais. Lucas 8. Lucas 8, no versículo 22, diz assim, Jesus, ele acaba a pregação, vai atravessar o lago. Lucas 8, versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? E eles, os discípulos, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e eles obedecem? Presta atenção, o grande problema nos discípulos é que quando eles viram a tempestade, eles não tinham paz, não tinham fé suficiente para orar por aquilo. Nós muitas vezes estamos com tempestade em nossas vidas, com dificuldade. Esse ano é um ano totalmente atípico. Só passou por algo parecido quem estava vivo em 1920, 100 anos atrás. Quem não estava vivo lá nunca passou por isso. É difícil achar alguém que estava vivo naquela época. Muito difícil. Então você começa a entender que nós estamos passando uma situação diferente. E qual que foi o grande diferencial de Jesus? Aqui Jesus sempre foi Deus, mas aqui ele ainda não havia subido aos céus, ele ainda não havia sido crucificado. Aqui ele estava como homem. Ele pôde passar, ele pôde resolver o problema da tempestade, ele pôde acalmar a tempestade que estava para fora, porque dentro dele, ele estava bem resolvido. Dentro dele ele sabia quem ele era, desde pequenininho, a Bíblia fala isso. Para que você possa resolver tempestades que possam estar na sua vida, a primeira coisa é dentro de você. Você tem que estar bem resolvido. Primeiro você resolve a tempestade do seu coração, depois você vai querer conseguir, e aí vai conseguir, resolver a tempestade que pode estar acontecendo na sua vida. Mas primeiro é aqui, ó. Deus te ama e ponto final. Posso ouvir um amém? Deus está à frente e vai te dar a vitória. Posso ouvir o amém? Resolveu a tempestade interior. A hora que você resolve a tempestade interior, aí sim, você pode resolver a tempestade que está para fora. Não sei qual é. E Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a colheita. Jesus estava ensinando. Bendizei os que vos... Volta lá para mim, Lucas 6, 28. Olha lá. Abençoe-o, desde o 27, volta 27 e 28. Mas tem como pôr os dois juntos no telão? Mas eu vos digo a vocês que estão me ouvindo, quem está ouvindo essa palavra hoje aqui? Diz amém aí. É para nós. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Pastor, mas é forte, né? É forte. Viver com Jesus é muito forte. Eu posso ouvir um amém? Você tem que resolver isso interiormente. Porque a hora que você entende isso aqui, ó, no seu coração, você começa a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Você pode entender, eu não entendo, ninguém até hoje entende esse tal desse vírus.
Mas Deus está no controle, isso eu sei. Daqui a alguns anos nós vamos entender. Hoje eu não sei o que está acontecendo, não, mas que eu sei que Deus está à frente, Deus está à frente. Presta atenção, a gente não sabe. Agora você tem que orar aquele que fala mal de você, aquele que te persegue. Eu vou citar um caso só na Bíblia, quero dar um pulinho para frente. Livro de Atos. Quem é que escreveu o livro de Atos? Então, o mesmo autor do livro que eu estava lendo é o autor do livro que eu vou ler agora. Lucas era médico, um homem estudado, ele organizava. No livro de Atos, no capítulo 5, relata a morte do primeiro mártir cristão. Depois de Jesus Cristo, o primeiro homem que morre por causa do Evangelho, chama-se Estevão, um jovem chamado Estevão. E aí começa Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Saulo concordava com a morte de Estevão. Se você se der ao trabalho em casa de ler o livro de Atos, no capítulo 7, você vai ver que Estevão foi apedrejado até a morte. E Saulo, que depois era Paulo, concordava ou consentia com a sua morte. Pouquinho para frente, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: E Saulo, pregando o evangelho, é o que está escrito aí? E Saulo, dando oferta aos apóstolos, é o que está escrito aí? E Saulo orando, é o que está escrito aí? Não. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, no começo o cristianismo eram as pessoas que seguiam a Jesus, eram chamados das pessoas do caminho, porque Jesus explicou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Paulo, aqui ainda não era o apóstolo, era o homem, ele perseguia a igreja, ele falava mal da igreja, ele queria o mal da igreja, ele prendia. Vamos trazer para hoje? Ele pediu carta para o sumo sacerdote para prender o líder de célula, para prender o obreiro, para prender o diácono, para prender o colíder, para prender o pastor, para prender todo mundo. Esse era Paulo. Vamos orar para Paulo cair endemoniado e morrer, né, pastor? Lucas 6, 27 e 28. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês, que estão me ouvindo, amem os seus. Tinha alguém orando por Paulo. Paulo era inimigo da igreja, mas Jesus tinha discípulos, e tinha alguém, quem que era não sei, mas que estava orando, estava. Porque os apóstolos, especialmente após a crucificação de Jesus, entenderam quem era Jesus, começaram a fazer. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Tinha alguém orando por Paulo, fazendo bem, para que Paulo tivesse a chance de se converter. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Tinha alguém orando por aquelas pessoas que apedrejaram Estevão. Tinha alguém orando, intercedendo para que eles pudessem converter. Meu irmão, o resto da história é conhecida. O apóstolo Paulo se converte e escreve metade ou até mais da metade do Novo Testamento. A palavra de Deus só foi pregada para quem não era judeu por causa desse homem aqui.
Olha a colheita que eles receberam, porque fizeram aquilo que Deus pediu. Amaram quem os odiava, amaram quem falava mal deles. Por isso que nós temos que seguir. Talvez se nós vivêssemos na época, tivesse como, nos colocar naquela situação, naquela idade, naqueles anos, naquela época, nós também ficássemos indignados. Deus, olha lá, apedrejaram Estevão, moço novo, nem casou ainda, Deus, e apedrejaram ele. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, e eles só puderam ter uma colheita do homem que abriu muitas igrejas por toda a Ásia. Ele vai e abre igreja na Europa, começa a igreja em Roma, é ele que começa, tudo por causa desse homem aqui. Olha o tamanho da colheita, porque foi obedecido à palavra de Deus. Meu irmão, você não sabe quem que é essa pessoa que talvez fale mal de você. Abençoa ela, posso ouvir um amém? Essa pessoa que tira sarro, que fala mal, que critica a igreja, que fala mal de você, pode ser um futuro discípulo seu na sua célula, pode ser um futuro homem de Deus nessa igreja, mulher de Deus nessa igreja. Você que já é casado, que já é um pouco mais adulto, você pode estar ganhando a pessoa que vai casar com seu sobrinho, sua sobrinha, você não sabe quem que é. Esteja orando por essas pessoas. Não mate a colheita que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós queremos matar um monte de Paulos e de Paulas que tem por aí, porque falam mal da igreja, porque falam mal de mim, falam mal de você. A partir de hoje você vai interceder, porque muitas vezes a bênção de Deus na sua vida está através dessa pessoa. Posso ouvir um amém? Meu irmão, às vezes essa pessoa que fala mal de você, através dela, Deus pode te abençoar com um emprego melhor do que o que você está hoje. Vamos começar a entender que Deus está acima de todas as coisas. Eu vou pedir que você se coloque de pé, você que está aqui, você que está em casa. Nesse momento você vai orar por essas pessoas. Vamos cumprir o princípio da palavra. Estão mentindo, pastor, estão falando. Conversa, tenta ganhar o coração dessa pessoa. Não estou falando em romance não, tá? Ganhar o coração na questão de apaixonar, não. Ganhar amizade mesmo. Primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha a pessoa para a célula, depois você ganha a pessoa para Jesus e para a igreja. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? É assim. Ô louco, é depois, é só depois. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus nesse momento. Não estrague a colheita que Deus tem para você. Muitas vezes nós estragamos isso. Meu irmão, você não sabe como Deus vai fazer. Tem alguém falando mal de você, abençoa essa pessoa. Põe essa pessoa diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, estamos diante da sua presença. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que era, que é e que há de ser. O Deus que está na Bíblia é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós temos buscado, é o Deus que nós queremos obedecer, ouvir a tua voz. E nessa noite, Senhor, nós colocamos diante da sua presença os Paulos, as Paulas. Meu irmão, você entendeu o que eu quis dizer? Não é um nome específico de uma pessoa, é uma situação que o depois apóstolo Paulo primeiro representou. Alguém que falava mal da igreja. Você vai abençoar essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas tenham a chance de ter um encontro contigo, como Paulo teve. Meu Deus, que essas pessoas tenham a oportunidade de te conhecer como seu Senhor e suficiente Salvador, assim como Paulo teve.
que elas possam ser transformadas de perseguidores da igreja, de pessoas que faziam mal para a igreja, que falam mal do seu nome, venham a se transformar em pregadores do seu evangelho, em nome de Jesus. Meu Deus, que nós tenhamos essas colheitas em nossas células, em nossos cultos, Senhor. Meu Deus, sejam abençoados os jovens, que hoje não querem ouvir a Tua palavra, falam mal, assim como um dia eu fiz, assim como um dia muitos dos que estão aqui já fizeram. Meu Deus, abençoe os adultos, casados, solteiros, separados, divorciados, de qualquer idade, em qualquer situação, financeira e emocional, que talvez falam mal de Deus. Abençoe o Senhor, para que um dia eles também possam aceitar a Tua obra redentora na cruz do Calvário, em suas vidas, em nome de Jesus Cristo. E assim nós colocamos essas pessoas diante da Sua presença, nós os abençoamos. Abençoamos as pessoas que ficam falando: aonde está o teu Deus? Abençoamos aquelas pessoas que questionam aonde está Deus, que não vê isso ou não vê aquilo, que deixa isso ou deixa aquilo. Nós abençoamos essas pessoas, para que tenhamos a oportunidade de pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho da Sua palavra a cada uma delas. Senhor, que assim como um dia alguém teve a intrepidez e a ousadia de nos pregar o Evangelho, que nós sejamos as pessoas que tenham intrepidez e ousadia para pregar o Evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas têm que entender que são amadas, essas pessoas têm que entender que o Senhor as ama também, em nome de... Meu irmão, se você está disposto a em 2020 ainda colher, faz esse voto com Deus de fazer o que está na palavra dEle. Começa a orar pelas pessoas que te falam mal de você, falam mal porque você vem à igreja, falam mal da igreja. Começa a orar por essas pessoas. Tenha posição também, você tem que ser um homem, uma mulher, um jovem de posição, de postura, um caráter cristão verdadeiro. Mas seja intrépido, tenha ousadia, como esse próprio apóstolo Paulo, transformado, depois ele fala que ele fez de grego para com grego, de judeu para com judeu, pregando a tempo e a fora de tempo, sendo oportuno ou não, não importa onde. Que 2021 a gente já começa a preparar, confiando em Deus, do ano da providência divina. Acalma esse teu interior aí, das notícias que você ouve. Se necessário, desliga a TV, meu irmão, para um pouquinho, começa a orar, começa a abençoar, começa a entender que a mão de Deus vai mover e vai trazer a sua providência sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque nós nos colocamos debaixo da sua mão, e quem está debaixo da mão da cobertura de Deus, não tem o que temer, em nome de Jesus Cristo. Faça o seu voto com Ele. Ainda em 2020 você pode colher muitas coisas. Ora pelos seus alvos. Nós tivemos o tempo de oração aqui, temos as 7 semanas, a campanha. Temos que orar agradecendo, como o Ian falou, mas temos que orar o tempo todo pelos alvos. Se você havia desistido de orar por um parente, por um amigo, porque você julgava ele muito difícil, volta a orar por ele, por ela. Seja 2020, ainda esse ano, o ano que você vai colher isso em oração, em nome de Jesus Cristo, crendo na palavra desse Deus. Que quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, obedecendo, como o rei Davi falou lá em Salmos, Ele vai fazer
tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Pode ser mais forte, você pode aplaudir esse Deus. Em nome de Jesus. Coloque-se debaixo da mão dele. Agora nós vamos estar orando pela nossa bênção financeira, dízimo, ofertas, parceiro de Deus. Se você for entregar hoje, pega o envelope que está aí, na cadeira que está à sua frente, ao seu lado. Se for dízimo, a palavra nos ensina que é 10%. For oferta, aí é o valor que Deus colocar ao seu coração, ou parceiro de Deus. Mas coloque diante de Deus a bênção financeira da sua casa. Abençoe a sua casa, abençoe seu trabalho, abençoe seu patrão, abençoe seu emprego, abençoe seu emprego, seja qual for, abençoe. A Bíblia fala assim, que quem for fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Se você agradece no pouco, meu irmão, Deus vai te colocar no muito. Agora, se você murmura no pouco, é a palavra. Repete comigo, a palavra se cumpre. A palavra de Deus, Deus cumpre a sua palavra. Não se preocupa não, Deus cumpre a palavra dele. A Bíblia nos ensina isso. Já fui jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar. O seu pão, coloque o seu envelope diante de Deus. Não sei se tem como colocar, acho que eu não mandei para você, né, João? Para pôr as contas. Não tem problema. Se você não está vindo à igreja, você que está nos assistindo, depois você pode entrar em contato com o teu líder para fazer entrega de dízimo ou oferta. Mas coloque diante de Deus. Não deixe de ser parceiro de Deus, não deixe de ser ofertante. A igreja está muito bem, obrigado. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Graças a Deus. Deus tem nos dado, Deus nos restituiu. Ainda tem que dar esse testemunho ainda. Mas coloque o seu envelope diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante da sua presença cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus, cada família aqui representada, os que aqui estão, os que estão em casa nos assistindo, os que vão nos assistir ainda. Meu Deus, que a tua bênção chegue a cada um de nós. Meu Deus, sejam abençoadas todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que venha essa bênção sobre a nossa cidade, que mesmo em toda essa situação, a nossa cidade venha a crescer e a prosperar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que mesmo em meio a toda essa situação, tenhamos um final de ano abençoado, nas empresas, meu Deus, que os empresários, em nome de Jesus, dá a eles toda a sabedoria, aos irmãos que são empresários, aos que são funcionários, que sejam os melhores funcionários, aos que, meu Deus, que trabalham por conta, eu te peço, dá a eles bons clientes, ser com cada um deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, conforme está na tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Assim nós colocamos diante da sua presença, porque nós confiamos em ti, nós entregamos o nosso caminho, o nosso trabalho, meu Deus, a nossa providência, crendo que esse ano ainda colheremos muito, e já declarando que 2021 será o ano da tua providência, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode trazer seu dízimo ou sua oferta. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, meu irmão? Graças a Deus. Creia nisso. Deus está à frente, Deus está acima de todas as situações. Só antes que eu esqueça, minha esposa, a pastora Jo, manda um abraço para todo mundo. Ela está ansiosa para voltar à igreja. Eu que estou segurando ela um pouquinho em casa. Mas está bem, ela está sossegada, está bem tranquila. Eu que estou passando aperto, eu que faço tudo em casa, limpo, arrumo e tal, né? Mas tem que ser assim. Posso ouvir um amém, maridos? Fala amém não para você ver, viu, Ian? Deixa ele. Amém. Meu irmão, estende as suas mãos, você que está em casa também, para uma última oração. E nessa oração você vai pôr a sua vida da sua casa e da pessoa que te persegue. Você vai colocar ela também, você vai abençoar essa pessoa. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que não haja na sua vida nada perdido, nada quebrado e nem nada faltando. E que nós tenhamos as melhores colheitas de toda a nossa vida, ainda nesse mês de dezembro, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Dá mais uma salva de palmas a Deus. Amém. Graças a Deus.